Começando pela questão 2, né, que é a primeira da nossa lista, eu separei aqui 3 desses arcos para a gente responder aqui, né? Então, na questão 2, ela diz: indique na circunferência trigonométrica, ou seja, aqui, as imagens dos números reais, tá? O que são as imagens? É o local, né, onde esse arco representa, né? Em que ponto da circunferência cada um desses arcos estão. Então, esse ponto, né, esse local é a chamada imagem, né, do número real destacado, ok? Muito bem. Então, aqui, sempre desenhe o círculo trigonométrico na circunferência trigonométrica, né? Independente de ser uma questão como essa, que pede para você colocar diretamente lá, né, o desenho, o ponto, o que seja. Mas, independente de qualquer coisa, você está trabalhando com trigonometria, seno, cosseno e tangente, desenhe, pelo menos esse desenho básico aqui da circunferência trigonométrica, né? Marque os pontos A, B, C e D, tá bom? Por quê? Porque aqui fica visível o ponto de partida é sempre o ponto A, né? Independente se o arco tem sinal negativo ou sinal positivo, o ponto de partida é sempre esse ponto A nesse local. Então, se o arco tem sinal positivo, como esse aqui, então, a partir de A, eu vou caminhar na circunferência, né, sobre a circunferência, no sentido anti-horário. Se eu estiver trabalhando com um arco como esse aqui, com sinal negativo, eu vou também, a partir do ponto A, eu vou caminhar agora sobre a circunferência no sentido horário, tá bom? Então, independente de qualquer coisa, esse ponto A aqui é o nosso ponto de partida, né? E aqui a gente tem a noção do primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, né? Qual é o sinal? A gente está trabalhando com seno. Qual é o sinal do seno no primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Um arco desse aqui que não está óbvio, depois que você desenha um círculo trigonométrico, né, e representa a posição dele, fica visível qual é o quadrante. Então, essas informações elas só ficam mais fáceis de você identificar quando você tem o desenho aqui, o rascunho. Então, o rascunho é fundamental, beleza? Então, dito isso, vamos ao serviço. Então, eu vou responder esses 3 arcos aqui, vou representá-los na nossa circunferência. Ok? Então, vamos lá. O primeiro deles é o arco de medida 13π. Bom, 13π, eu vou querer escrevê-lo da seguinte forma. Bom, 13π, parece, né, intuitivo, ele é muito maior do que 2π, pelo menos maior, né? O que é 2π? Um arco de medida 2π significa dizer que eu saio do ponto A e caminho um arco de 2π radianos, ou seja, equivale a uma volta completa. Então, um arco de uma volta completa, qual é a imagem dele? A imagem dele é o ponto A. O ponto de partida coincide com o ponto de chegada, né, que é de um arco completo. Então, como 13π é maior que 2π, eu quero saber, né, quantas voltas cabem, né, aqui a partir do ponto A. Então, o que eu estou procurando eu vou reescrever esse 13π, já que 13 é um número ímpar, então se eu dividir por 2, vai dar um valor decimal, não estou interessado no valor decimal, eu estou interessado em voltas completas. Bom, isso é a primeira coisa. A outra coisa é, esse número, né, que eu vou tentar verificar aqui, deve ser um número que, quando eu dividir por 2, resulta no número par. Por que eu quero um número par? Porque eu posso dizer quantas vezes 2π está, né, indica quantas voltas tem. Por exemplo, se eu pegar aqui 13 e escrever 10, 10 mais 3π, vejam, 10 dividido por 2 dá 5. As 5 e 2π não dá para indicar quantas voltas tem. Então, eu vou buscar sempre
reescrever esse número de modo que eu encontre um número que, ao dividir por 2, dê um número par. Então, como é que a gente faz isso? Então, veja aqui, 13. Eu posso fazer 12 mais 12π mais π. Ora, 12π, 12 dividido por 2 dá 6. 6 é par. Então, beleza. Então, vou fazer isso com o 12. Mas digamos que não servisse o 12. Fosse... Aí eu voltar. 12, 11 não. 10. 10 dividido por 2 dá 5. Não, aí 5 não vai dar par. Aí eu voltaria. 9 não dá. 8. 8 por 2 dá 4. 4 é par. Então, eu vou buscar sempre um número anterior ao que está aqui, de modo que quando eu dividir por 2, dê par. Então, por sorte, 12, né, que é o anterior de 13, já dá pau. 12 mais π. 12π é par, né? E 12π equivale a 6 vezes 2π mais π. Ok? Então, veja, aqui deu 6 vezes 2π, ou seja, eu tenho aqui 6 voltas completas. O que quer dizer isso? Que a partir do ponto A, né, já que o meu 13π é positivo, eu vou dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas e retornei para o ponto A. Ou seja, na prática, não saímos do lugar. Tá bom? Então, por isso que o que me interessa é ver quantas voltas inteiras tem, porque ela não vai fazer com que eu mude de local, mas esse arco que sobra aqui é o que vai me dizer para onde é que eu vou parar, ok? Então, π, quero que vocês prestem atenção nisso aqui, é o seguinte. O arco de tamanho π, ele pode ser, se for positivo, a partir de A, ele caminha π sobre 2, mais π sobre 2, ele caminha π. Então, esse arco aqui, ele tem tamanho π. O arco que corresponde à metade da circunferência tem tamanho π, tá? Porém, se eu vier no sentido horário, esse arco aqui saindo de A, né, correspondendo à metade da circunferência, também tem tamanho π, ok? Tanto também, ó, se eu sair de B e vir aqui, ó, até D, esse arco aqui tem tamanho π também. Esse arco saindo de B, vindo por aqui, parando em D, também tem tamanho π. Então, não confunda o arco, a medida do arco, com a posição no círculo trigonométrico. Por quê? Ah, o π é sempre aqui, ó. Por exemplo, π sobre 2 é sempre aqui no lugar do B. Ah, então se eu botar aqui embaixo, se o arco for negativo, π sobre 2 vem para cá. Aí a gente, não, mas aqui é 3π sobre 2. Cada arco não quer dizer a posição, e sim o tamanho. Então, se eu for sair no sentido anti-horário, π sobre 2 sai do ponto A e para no B. Se eu sair, se for menos π sobre 2, eu vou sair de A no sentido horário e vou parar no D. Então, aqui é menos π sobre 2. Não confundam o arco com a posição. Primeira coisa, tá? Então, aqui significa dizer o seguinte, que esse arco de 13π foram dados 6 voltas, né, que eu já dei, e vou andar mais π, ou seja, de A eu vou andar um arco de tamanho π. Então, eu vou de A no sentido anti-horário, vou parar no ponto C. Então, vamos pintar aqui o ponto C. Então, nesse ponto C aqui é o arco de 13π. Então, no sentido aqui, ó, ele é positivo no sentido anti-horário. Então, marquei o primeiro ponto, né, na circunferência, 13π, a imagem dele é o ponto C. Ele está nesse local aqui. Beleza? Vamos para outro arco agora, que eu marquei o 17π sobre 2. 17π sobre 2, né? Bom, 17 dividido por 2 dá mais do que 2, né? Mas dá mais do que 2. Bom, já sei que esse arco aqui, ele dá mais do que... dá pelo menos uma volta, né? Mas como 17 é bem maior que 2, o 2 cabe várias vezes em 17. Então, é mais do que uma volta. Vamos descobrir quantas. Bom, 17 é ímpar, então se eu dividir por 2,
vai dar um número decimal, não quero isso. Vou buscar o anterior a 17, que é 16. 16 é par. Se eu dividir por 2, dá 8, que continua par. Então, beleza, é isso que eu quero. Eu quero cujo resultado por 2 dê par. Então, vamos lá. Então, vou reescrever 17π sobre 2 como sendo 16π sobre 2 mais π sobre 2. Tá bom? Vou quebrar em 2 pedaços, como eu fiz no anterior. 16π sobre 2 dá, na verdade, 16 dividido por 2, 8π mais o que sobrou, π sobre 2. 8π são quantas voltas? 4. 8 corresponde a 4 vezes 2π mais π sobre 2. Bom, 4 voltas quer dizer, o arco é positivo, eu saio do ponto A e dou 4 voltas e retorno para o lugar aqui do A. Então, é como se eu não tivesse saído do lugar. O que vai fazer eu me deslocar? É o arco que sobrou, o arco de π sobre 2. π sobre 2 é um arco de tamanho aqui, ó, que vai de A até B, se ele for positivo, ou de A até D, se ele aqui for negativo. Como ele é positivo, π sobre 2 sai de A e para no ponto B. Então, vamos lá. Então, no ponto B aqui, esse arco aqui é o arco de 17π sobre 2, certo? Por que eu não botei π sobre 2? Porque o π sobre 2 aqui, ó, esse arco que sobrou, só serviu para eu saber, a partir de A, onde é que nós vamos parar, né? Já que as voltas completas, a gente, na verdade, não sai do ponto A a cada volta completa. Então, está aqui 17π sobre 2. A imagem dele é o ponto B. Ok? Vamos para o último aqui, ó. Lembrando, gente, que todos os outros aqui, ó, faz da mesma forma, do mesmo jeitinho, tá bom? Por isso que eu peguei um desse aqui, ó, o 13 é exemplo por 40, por menos 21, por menos 14, por menos 7, por 800. É o mesmo jeito, tá? Aqui, esses aqui sobre 2, o 17π sobre 2, o 11π sobre 2, né? Vai ser esse aqui, o 7, o 25, vai ser do mesmo jeito, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o 11, menos 11π sobre 2. Menos 11π sobre 2. Bom, beleza. Da mesma forma aqui, independente de ser positivo ou negativo, 11 dividido por 2, né? Dá mais do que 2, então aqui eu já tenho certeza que eu tenho pelo menos uma volta completa, né? Aí eu preciso descobrir quantas voltas completas, tá? Muito bem. 11 dividido por 2 dá quebrado, dá decimal, não quero. Vamos ver o anterior. 10 dividido por 2 dá para dividir por 2, sim, mas dá 5. 5 não é par, então não me interessa 10. O 9 não dá para dividir por 2, dá um decimal. Então, o 8 dividido por 2 dá 4. Então, eu vou transformar isso aqui, ó, então, em menos 8π sobre 2, menos de 8 para 11 são 3, né? 3π sobre 2. Tá joia? Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu fizesse com 10, aí o 10 dividido por 2 dá 5. Aí 5 não dá para escrever como sendo alguma coisa vezes 2π. Aí eu teria que tirar o 4 e pegar esse π que sobrou e somar com o outro. Dá mais trabalho. Então já vamos direto, né? Já vou trazendo direto aqui para o que dá o resultado que eu quero. 8 dividido por 2 dá 4. Então aqui eu vou ficar com menos 4π menos 3π sobre 2. O menos 4π equivale a menos 2 vezes 2π. Ou seja, eu tenho duas voltas completas. Menos 3π sobre 2. Então, aqui, ó, aqui eu indico que eu tenho duas voltas completas e o sinal de menos diz que é no sentido horário. Ou seja, a partir do ponto A, eu vou caminhar duas voltas no sentido horário. Então, eu dou duas voltas, retornei para o mesmo local. Agora, o menos 3π sobre 2 vai dizer onde eu vou parar. Agora eu vou caminhar
3π sobre 2 no sentido horário. Então, cada pedaço desse aqui da circunferência, ele equivale a π sobre 2. Então, de A para D é π sobre 2, de D para C, π sobre 2, de C para B também, de B para A. Então, ao invés de você ficar enlouquecendo, tentando descobrir onde é 3π sobre 2, faça por etapas. Então, o sinal de menos, eu vou sair de A e andar no sentido horário. Então, veja, de A para D, eu andei π sobre 2, 1π sobre 2, 2π sobre 2 e, finalmente, 3π sobre 2, menos 3π sobre 2, tá bom? Então, você conta de 1 em 1, é mais fácil do que você ficar enlouquecendo aqui, ó. Então, eu sei que cada pedaço desse é π sobre 2, então, menos 1π sobre 2, menos 2π sobre 2, menos 3π sobre 2. Então, voltei aqui para o ponto B. Então, esse meu arco aqui, né, a imagem do arco de menos 11π sobre 2, deixa eu desenhar aqui. Menos 11π sobre 2, ele também, a imagem dele é também o ponto B, né? Obrigado por assistir. Bom estudo.